A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa EBD Online no canal oficial da IEDALP. Estamos aqui para discorrer sobre a lição dos adolescentes, público-adolescentes da Escola Bíblica Dominical. Será mais uma lição muito importante para este público, né? Os adolescentes que estão aí trilhando no caminho do Senhor e participando da Escola Bíblica Dominical, com certeza estarão crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que possamos a cada dia nos parecer mais com nosso Senhor Jesus Cristo. A lição que vamos discorrer é a lição de número 13. Chegamos no final desse primeiro trimestre de 2025. Chegamos ao final. Lição de número 13, que tem como título Era uma vez uma família que se tornou um povo. Lição esta que está inserida na temática geral desse trimestre, que diz o seguinte: Gênesis, o livro dos grandes começos. E aí, com certeza, é a oportunidade para o professor e a professora da Escola Bíblica Dominical fazer, né, uma análise desse trimestre. Chegamos na última lição e agora é o momento de analisar como foi este trimestre. Será que os alunos estão de fato aprendendo acerca deste assunto que está sendo tratado em sala de aula? É muito importante, na última lição, na última aula do trimestre, o professor fazer esta autoanálise, tanto analisar a sua aula, como está sendo exposta para os seus alunos, como analisar e avaliar os alunos, para saber se de fato eles estão crescendo, né, no conhecimento da palavra de Deus, se de fato eles estão aprendendo. Não podemos deixar nenhum aluno de fora, precisamos acompanhar cada um deles, né? Não podemos apenas dar aula para aqueles alunos mais interessados. Tem alguns que se apresentam com pouco interesse pela lição, pelo assunto, mas não podemos deixar ele para trás. Precisamos também fazer com que ele se insira, né, no assunto, para que ele possa crescer também no conhecimento da palavra do Senhor Jesus Cristo. E nesta última lição, que tem esse título tão interessante, né? É uma continuidade das outras lições, e que fala sobre era uma vez uma família que se tornou um povo. Vai tratar aqui da questão da família de José do Egito, né? José do Egito, que na verdade ele e sua família eram de Canaã, mas por providência divina foram parar no Egito. É onde se inicia, né, o processo de formação, né, propriamente dito, do povo de Israel, quando começa a crescer. A partir de uma família, Deus, cumprindo a sua promessa que foi feita lá atrás a Abraão, ele agora começa a cumprir a sua promessa, fazendo com que esta família comece a se tornar uma grande nação. E interessante que esta lição ela vai tratar, né, sobre perdão, sobre providência divina e sobre família. São esses assuntos que essa lição irá abordar: providência divina, perdão e família. A lição ela tem como um texto, ou a mensagem, né, principal, que está em Gênesis capítulo 47, versículo 27. Os israelitas ficaram vivendo no Egito, na região de Gósen, onde compraram terras e tiveram muitos filhos. Esta é a mensagem desta lição, que se encontra neste texto de Gênesis 47, 27. A leitura bíblica em classe, que geralmente é feita no início da aula, se encontra em Gênesis capítulo 46, do versículo 1 ao 7, ainda versículo 26 e 27 do capítulo 46, como também capítulo 47 de Gênesis e do versículo 7 ao 12. É de suma importância ler, né, na sala de aula, fazer esta leitura, porque a lição está baseada nessa leitura bíblica. Os assuntos, os ensinamentos extraídos dessa lição, elas têm base na leitura bíblica em classe, feita em classe. Não esquecer também do devocional, né? Não deixe com que seu aluno passe a semana toda sem pegar na lição, sem ler o assunto da lição, né? Temos o devocional de segunda até o sábado, com textos bíblicos
que dizem respeito ao assunto que será tratado no domingo. E aí a lição tem 3 objetivos. Primeiro, destacar o valor do perdão que José deu a seus irmãos. Segundo objetivo, demonstrar a providência divina para sustentar Israel e seus filhos no Egito. E terceiro, apontar que a multiplicação dos filhos de Israel foi devido ao cumprimento da promessa de Deus. São esses 3 objetivos para que o professor se direcione por eles e não fuja do assunto. Amém? Então sejam bem-vindos, professores, alunos, todos que participam da EBD e até aqueles que não participam, mas sintam-se convidados de chegar a uma escola bíblica dominical. Geralmente, na maioria das congregações das igrejas da IEDALP acontece no domingo pela manhã, entre 9 da manhã e 11h30 da manhã. Então participe, procure uma escola bíblica dominical que fica aí próximo à sua residência, no seu bairro, para aprender da palavra de Deus. Você é adolescente, pois estamos tratando aqui da lição do público adolescente da escola bíblica dominical. O interessante é que a escola bíblica dominical tem este cuidado, né, de ter uma lição específica para cada público, né, por faixa etária de idades, para que os adolescentes, no caso nosso, tenham uma melhor compreensão do assunto que está sendo abordado. Outra questão interessante, já que estamos na última lição desse primeiro trimestre, é fazer uma recapitulação, né? É revisar, é voltar um pouco atrás para fazer aquela revisão, né, do que foi estudado. E interessante que a temática desse primeiro trimestre, que trouxe como tema geral Gênesis, o livro dos grandes começos. Então, como não entender, né, e ficar maravilhado com como tudo começou, né? A origem das coisas, a origem da vida, e a lição tratou sobre criacionismo e evolucionismo, né? Cremos, acreditamos na doutrina da criação, né? Quem é o Criador, o nosso Deus único e verdadeiro, a grandeza da criação, né? A criação da humanidade como coroa da criação. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem conforme a sua semelhança, né? O grande erro da humanidade aí falou sobre a queda do homem e da mulher, como o pecado entrou no mundo. A lição também tratou do nascimento da sociedade e foi a partir daí, né, em que percebemos, né, a multiplicação das pessoas na Terra, mas infelizmente pelo erro, que através do pecado que foi inserido no mundo, também o pecado passou a toda a humanidade e chegou a um ponto em que Deus precisou recomeçar, né? Precisou recomeçar. E aí veio a questão do dilúvio e a terra começou a ser repovoada através da família de Noé, um homem em quem Deus achou graça, né? Falamos também sobre Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, Esaú e Jacó, Israel, que é Jacó, que recebeu agora o nome de Israel, e José, chamado para viver o plano de Deus, e por fim essa lição que estamos tratando hoje, que fala sobre era uma vez uma família que se tornou um povo, uma nação, né? Há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, uma família que precisou migrar, né, de Canaã, da sua terra ali de Canaã, precisou migrar para o Egito, na época um dos maiores impérios da humanidade naquela época, e quando migrou, já estava lá um homem, né, que Deus tinha providenciado, né? José fazia parte desta família que saiu de Canaã. José, através da providência divina, foi enviado para o Egito para ali ser o salvador, né, da sua família. José, através, né, da providência divina, através da soberania de Deus, da ação de Deus na vida do homem, ele acabou fazendo com que José
né, fosse aquele homem que resgatasse a sua família, né, diante daquela seca, grande seca que iria acontecer e que estava acontecendo naquela época, né. Era o segundo ano da seca, da grande seca, que duraria 7 anos, e nesse segundo ano foi quando os irmãos de José precisaram ir até o Egito em busca de alimento, né, e onde houve essa questão do grande encontro entre José e seus irmãos e depois o seu pai, né, uma das histórias mais lindas e bonitas da Bíblia Sagrada, uma das histórias mais impactantes, onde aprendemos muito com a palavra de Deus. Deus nos permite, deixa isso claro para os seus adolescentes, professor, que Deus permite com que passemos por dificuldades, por luta, mesmo sendo fiel a Ele. No entanto, Deus, através da luta, através da dificuldade, porque José sofreu muito. Quem não sabe a história de José, né? Foi lançado em um poço, depois foi vendido como escravo, foi acusado injustamente lá no Egito, foi preso, mas tudo isso era Deus trabalhando na vida de José para o torná-lo governador do Egito, né? Um dos maiores impérios da época, para também providenciar socorro para a sua família. Então, Deus não vai nos isentar de passar pela dificuldade e pela luta. No entanto, Ele tem, né, uma providência divina, um propósito lá na frente, que possamos estar cientes disso. Deixe os seus alunos cientes dessa questão. No primeiro tópico, que vai falar sobre o perdão, né, uniu a família de Israel. José foi vendido pelos seus irmãos. José, né, foi maltratado pelos seus irmãos, foi desacreditado pelos seus irmãos. E quando houve o momento de José estar por cima, governando o Egito, tinha a oportunidade de dar o troco aos seus irmãos, podemos dizer assim na nossa linguagem, mas ele não fez desta forma. Ele perdoou os seus irmãos. Então aprendemos muito com o perdão. Muitos anos depois, o nosso Senhor Jesus Cristo, em seu ministério terreno, nos ensina sobre o perdão. Precisamos perdoar quem nos magoa, precisamos perdoar quem nos maltrata. Inclusive, Jesus falou isso na oração modelo. Deixe isso claro para os seus alunos. Nós, como cristãos, servo do Senhor, para sermos fiel ao nosso Deus, precisamos perdoar. E o perdão, ele traz alívio. O perdão, ele traz paz para a alma. Se Jesus nos perdoou dos nossos pecados, nós não merecíamos, mas Ele nos perdoou. Por que nós não podemos perdoar os nossos inimigos, aqueles que nos maltratam e que nos maldizem? Então precisamos aprender sobre o perdão. No segundo tópico da lição, vai falar sobre Deus providenciou sustento para a família de Israel. Sejamos fiéis ao Senhor, porque em meio às dificuldades, Deus, Ele provê o necessário. Deus é Deus de socorro, Deus é Deus de providência, né? E quando tudo parece perdido, Ele chega com um socorro bem presente. Deixe isso claro para os seus alunos. Quem assume o compromisso de seguir a Jesus Cristo não está isento de dificuldades, de aflições, de provas, mas, acima de tudo, sabemos que podemos contar com um Deus que tudo pode. Então, no segundo tópico, vai falar justamente da providência divina, né, para a família de Israel. Providência divina em meio à fome. Deus tem plano mais alto do que os nossos planos, né? Quem pode explicar as decisões do nosso Deus? E aí temos alguns textos, né, que vai corroborar com essa questão. Ainda no segundo tópico, Deus proveu um lugar no Egito para a casa de Israel. Então, a família de José, ao irem, né, para o Egito, eles receberam um grande tratamento de uma família, de um governador. Estavam ali, né, em Canaã, podemos dizer até passando necessidade devido à grande fome que acontecia na terra, a grande seca, mas Deus, através de José, providenciou socorro para a sua família e foram morar ali. E a partir de então começa a se formar a grande nação do povo hebreu, que lá na frente, através de Moisés, Deus vai libertar o povo do Egito, porque lá na frente o povo acabou sendo oprimido por um faraó que não conheceu José.
Isso foi há mais de 400 anos depois. Mas naquele momento Deus estava providenciando o livramento e cumprindo as suas promessas, fazendo com que a família de José se tornasse uma grande nação. E para encerrar, a família que se tornou um povo é o que já estamos falando. A família cresceu, né? Israel abençoa os filhos de José antes de falecer, antes de partir. Israel, né? Jacó, que recebeu o nome de Israel, abençoa os seus filhos, né? A Bíblia Sagrada registra essas bênçãos para os seus filhos. E o interessante é que a partir dos filhos de Jacó, né, os filhos de Israel, é formado esta nação chamada Israel. Lá na frente se divide em 12 tribos, né? Quando Moisés passa, né, a sucessão para Josué, então, através de Deus, conquista a terra prometida, Canaã, voltando agora do Egito para Canaã, e começa a se estabelecer as 12 tribos ali na terra de Canaã. É Deus cumprindo as suas promessas. Mas que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Estamos encerrando mais um trimestre. Deus abençoe a cada um professor, aluno, todos que nos assistiram durante esse primeiro trimestre. Que Deus em Cristo vos abençoe com ricas bênçãos do céu. Não deixe de comentar este vídeo. Deixe um feedback. Deixe um comentário de onde você está nos assistindo. Curta, compartilhe para que mais pessoas possam ser alcançadas com a palavra de Deus. Deus abençoe. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.